Nós vamos dar continuidade ao tema que nós começamos na semana passada. Nós estamos falando sobre a Bíblia, né? Na verdade, nós começamos na semana passada sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e o nosso primeiro credo em que nós cremos é na Palavra de Deus. E nós vamos começar hoje a segunda parte, dividida em 3 partes. Nós vamos começar hoje a segunda parte, né, que nós cremos sobre as Escrituras. Para isso eu te convido a abrir as vossas Bíblias na carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler dos versículos 14 até o versículo de número 17. Quem encontrou e quer ler aqui, por gentileza? Vem aqui, irmã Heloísa. Irmã Heloísa vai estar fazendo a leitura para nós. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, dos versículos 14 até o versículo de número 17. Amém. Paz do Senhor, amada igreja. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Em que nós cremos? Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. E a confirmação disso está no texto que nós lemos nessa noite. Então, nós cremos, nossa declaração de fé nas Escrituras Sagradas é que nós cremos, professamos, ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém, mas ela é a palavra de Deus. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Amém? Nós temos que ter isso em nossa mente, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é infalível. E hoje nós vamos poder discorrer um pouco mais sobre a estrutura da palavra de Deus e também um pouco mais da grandeza da palavra de Deus. Na semana passada nós falamos os autores, falamos um pouquinho dos autores, 40 autores, falamos um pouquinho, né, de quem inspirou esses homens. Quem inspirou esses 40 homens? Deus, né? O Espírito Santo inspirou esses homens. O Senhor inspirou esses homens. Ele deu a palavra a esses homens para que eles pudessem escrever. Vimos também que a Bíblia, a princípio, os ensinamentos eram passados via oral, de pai para filho, até que Moisés inicia a escrever. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, Êxodo,
Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos decorar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros, Pentateuco, 5 escritos por Moisés. Ok? Hoje nós vamos começar a falar sobre a estrutura da palavra de Deus, ou a estrutura das sagradas escrituras. Nós adotamos uma palavra chamada canon. O que significa canon? Canon vem de uma palavra grega que significa vara de medir. Ou seja, a Bíblia é a nossa vara de medir. O que é isso, pastor? Como assim? Quando você utiliza uma régua de 30 centímetros, ela não pode ter nem 31, nem 29. Ela tem que ter exatamente 30 centímetros. Ela segue um padrão. E é isto que a palavra de Deus é para cada um de nós. Ela é um padrão para as nossas vidas. Nós devemos seguir este padrão, esta régua, esta vara de medir, né? Se você tiver apenas 29 centímetros, não serve. Se você tiver 31, também não serve. Tem que ser dentro daquele padrão específico. Amém? Nem a mais e nem a menos. Você já imaginou? O camarada constrói ele fabrica 1 metro que deveria medir 1 metro, e ele mede 99 centímetros. Mas não tem problema, é só 1 centímetro. Você já pensou se for numa construção e o camarada achar que está medindo 1 metro, e aí ele marca, depois mais 1 metro, e ele mede 30 metros. No final, não vai dar certo essa construção, né? Certo? Aí o ferreiro vai lá e corta o ferro na medida certa. Quando ele vai lá naquele buraco que for cavado, peraí, mas ferragem não bate, não encaixa aqui. Assim deve ser o cristão. Ele deve estar enquadrado na palavra de Deus. Ela é a nossa regra de conduta, de vida, é ético. Ela está determinando como nós devemos viver. É Deus falando para como homem, como ele deve proceder nos seus negócios, como deve ser a sua ética, porque a ética humana é uma coisa, a ética divina é outra, irmãos. E nós não podemos confundir. Porque às vezes uma coisa é ética aos olhos do povo brasileiro. Mas espera aí, será que é ético de acordo com a palavra de Deus? Não, mas todo mundo age assim. Mas e o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a boca de Deus falando para nós está dizendo? Será que nós podemos executar, fazer as coisas de acordo com a ética humana? Não. Porque nem sempre a ética humana é a divina. Certo? Então nós adotamos o canon, que é a Bíblia, e nós adotamos o canon protestante. E ensinamos que a Bíblia, ela é composta, contém apenas 66 livros inspirados por Deus. E ela é dividida em 2 partes principais: Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem fez essa divisão? Essa divisão foi feita por um dos pais da igreja primitiva, chamado Tertuliano. E Tertuliano tem uma frase dele, assim, que quando eu comecei a fazer o seminário, eu ouvi pela primeira vez essa frase dele:
o sangue dos mártires é a semente da igreja. Eu me apaixonei por esta frase. Por quê? Porque quanto mais se derramava o sangue dos cristãos, mais cristãos surgiam. Então ele dizia que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais o inimigo atacava a igreja, mais mortos, mais pessoas morriam pela causa de Jesus Cristo, mais pessoas aceitavam a Jesus. Então eu me apaixonei por essa frase de Tertuliano. E ele foi também o criador da palavra trindade. Na Bíblia nós não encontramos a palavra trindade. Na Bíblia nós encontramos a palavra Elohim, que significa Deus, no plural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Também a Bíblia ela é conhecida como a Escritura. O que é a Escritura? É o Antigo e o Novo Testamento. Alguém fala Velho Testamento e Novo Testamento. Eu não gosto muito de falar velho, porque velho parece que é aquela coisa que já não serve, né? Já está sendo para ser descartada. Onde você vai comprar uma peça de um carro antigo? No ferro velho. Mas a palavra de Deus, ela não envelhece. Né? Então, eu gosto sempre de usar Antigo Testamento e Novo Testamento. O que é Antigo Testamento e Novo Testamento? O que quer dizer esse testamento? Na verdade, a única diferença é que um é uma antiga aliança e uma nova aliança. Por que antiga aliança? Na antiga aliança, o sacerdote precisava de ir lá sacrificar o cordeiro, o bode, as rolinhas. Agora, na nova aliança, o que aconteceu? Jesus é o cordeiro pascal. Ele fez uma nova aliança. Né? Ele verteu o seu sangue por nós. Na antiga aliança, o sangue dos cordeiros, dos bodes, da rolinha, apenas servia para tapar aqueles pecados. Mas na nova aliança, o que acontece? Os nossos pecados são perdoados. Nós somos purificados. Glória a Deus. Mas a antiga aliança, ela mostra o que seria a nova aliança. Na antiga aliança, aquele cordeiro simbolizava Jesus. Então ela é símbolo da nova aliança. A palavra Escritura foi usada pela primeira vez por João Crisóstomo, que viveu em 344 a 420. Ele era o patriarca de Constantinopla. Constantinopla, hoje é a atual Istambul, conhecida hoje como Istambul. E significa coleção de livros sagrados. Então, quando fala as Escrituras, nós estamos falando desse único livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Também ela é conhecida como a Bíblia. Como surgiu esse nome Bíblia? A origem da palavra Bíblia é remota. A forma mais antiga de livro que se tem notícia era um rolo de papiro. O que é o papiro? Papiro é uma planta que nascia na margem do Nilo, outros rios, e essa planta ela tirava o caule dela, prensava ali, até fazer uma folha, e era escrito sobre esta folha rústica. Não é como esse papel branco que nós temos hoje aqui, e é difícil chegar a essa cor branca. É um processo de muita química para que o papel fique
branco. Quando você compra um papel reciclável, ele é um papel amarelado, ele não tem a mesma quantidade química para deixar isso aqui, né? Branco. A palavra grega para papiro era biblos. Papiro era a planta utilizada para fazer esse papel. Os gregos davam o nome de biblos à folha do papiro preparada para a escrita. Um rolo de biblos de tamanho pequeno era chamado de biblon. E vários desses rolos formavam a Bíblia. A palavra Bíblia está no plural, significando vários livros. Literalmente, a Bíblia significa coleção de livros pequenos, ou pequenos livros, e que acabou encontrando no latim eclesiástico para designar o conjunto de livros sagrados que compõem a Bíblia, ou seja, Bíblia Sagrada, livros sagrados. A classificação, Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos 39 livros, tá? Produzidos. Antigo Testamento é tudo aquilo que foi produzido antes de Cristo. Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Hã? Qual? Qual o último livro produzido no Antigo Testamento? Qual o primeiro livro? O último. Não é Jó, gente. Semana passada eu falei que Jó é o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo. Provavelmente foi escrito por Moisés. Ok? Mas não é o último livro do Antigo Testamento. Hã? Ah, irmã Silvia, ainda bem, né? Malaquias. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Quê? Mateus. E o último? E o antepenúltimo? E o penúltimo? É o mesmo escritor. Hã? Certeza? É, João. Então voltemos aqui. São 39 livros, dividido em 4 partes. Primeira parte, lei. O que é a lei? É o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é o nunca mais se esqueçam, Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Depois nós temos os históricos, Josué, Juízes, Ruth, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, depois primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas dos reis, segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Estes são considerados os livros históricos. A terceira classificação, livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Proféticos. Dentro dos livros proféticos, nós temos uma divisão em profetas maiores e profetas menores. Alguém sabe me dizer o porquê de profetas maiores e profetas menores? Alguém tem alguma ideia? Não? Pela quantidade de escritos, tá? Não é porque o livro, por exemplo, de Isaías é melhor do que o livro de Ageu. Não. Ou as suas profecias são consideradas mais importantes e as de Ageu menos importantes. Não, irmãos. Todos os livros são iguais. Por que são iguais?
porque é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então, não é por causa das profecias que estão descritas em Isaías. Isaías fala muito sobre quem? Jesus. Então Isaías é maior porque ele fala sobre Jesus. Não, toda a Bíblia, ela tem um igual valor. Por quê? Ela toda é a palavra de Deus. Então não tem porque um escreveu alguma coisa maior ou menor. Não, todos escreveram inspirados pelo Espírito Santo, e ela tem o mesmo valor. Na verdade, é pela quantidade de escritos. Então foi dividido em profetas maiores e menores. Você vê que o livro de Ageu é pequeno. Ele escreveu uma quantidade menor de palavras. Então, ele foi considerado um profeta menor. Profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então esses são os profetas menores. O Antigo Testamento, irmãos, hebraico, é igual ao nosso. Jesus afirma isso lá em Mateus 24 e 44, Jesus fala que a lei, profetas e salmos. A diferença é que na Bíblia hebraica, eles juntam alguns livros e dá uma quantidade menor de livros do que a nossa Bíblia. Por exemplo, se você pegar a Torá, que é o Pentateuco, você vai ver que é igualzinho: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Igualzinho. Aí depois você pega os profetas, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 livros dos profetas menores. Então, a divisão, ela é um pouco diferente da nossa divisão, porque a divisão é feita em 3. Então, eles agregam alguns livros, tá? E diminui a quantidade de livros, mas, na verdade, se você for lê-la, você vai ver que todos os escritos que estão no Antigo Testamento judaico, nós teremos também na nossa Bíblia. Não tem diferença, tá? Não tem diferença. Por exemplo, os 12 profetas que eu citei para vocês como menores, na Bíblia judaica, eles estão tudo em um livro só. Então você vai ler aquele livro e você vai encontrar todas as palavras aqui, que estão na nossa Bíblia, só que estão apenas em um livro conjunto. Eles fizeram um conjunto, uma obra só. E na nossa Bíblia está separada por nome dos profetas. Ok? Dúvidas? Não? Agora, e se nós compararmos a nossa Bíblia com a Bíblia católica? O Antigo Testamento vai ser diferente. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. Quando você está evangelizando um católico, você precisa tomar cuidado onde, leia tal versículo. Ele não vai encontrar na Bíblia dele, vai ser diferente. Até no livro dos Salmos, nós temos salmos que estão juntos, conectados na Bíblia católica. Então, quando você fala para ele, por exemplo, leia o Salmo 80, ele vai estar lendo o Salmo 79, se não me falha a memória. Então, quer dizer, você manda ele ler o Salmo 80, fala um assunto, e a hora que ele vai ler na Bíblia dele, vai estar diferente daquilo que você falou. Aí ele vai pensar assim, a Bíblia dos protestantes, dos crentes, é diferente da nossa. Até o livro dos Salmos. Não, é que na verdade, a quantidade foi anexada. Por exemplo, o Salmo 10 e 11, se não me falha a memória, estão juntos na Bíblia católica. Então, quer dizer, já diminui um salmo ali. Então, quando você chega no Salmo 80, eles vão estar lendo o Salmo 79. Mas, além disso também, na Bíblia deles tem o livro de Tobias, Judite,
1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e o livro de Eclesiástico, que o catolicismo diz que são os livros deuterocanônicos. O que significa isso? É uma segunda inspiração. Gente, Deus tem uma segunda inspiração? Não. Então nós devemos tomar muito cuidado com esse conceito, tá? Com esse conceito. Esses livros para nós são considerados livros apócrifos, ou seja, eles foram excluídos porque eles não foram considerados canônicos quando fechou o cânon sagrado. Esses livros não eram reconhecidos pela igreja primitiva como canônicos. Eles eram apenas conhecidos como os livros históricos. Mas eles não poderiam ser inclusos aqui. E posteriormente, a Igreja Católica Romana incluiu eles. Gente, nós não temos o poder de incluir e excluir nada desse livro, tá? E Deus deixou isso bem claro para nós. Ai daquele que acrescentar ou tirar. Na semana passada, irmãos, eu falei para vocês que pode haver divergências de escritores, como nós encontramos nos evangelhos. Por quê? Cada um mostrou uma visão do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Como isso, pastor? É simples de explicar. Eu vou pescar. Quantos gostam de pescar aqui? Poucos, né? Quantos odeiam pescar? Quantos odeiam pescar? Que não tem paciência para ir pescar. Sentar na beira do rio e ficar aguardando um peixe fisgar. Tem alguém que odeia? Pastor Luciano. Se eu levá-lo para pescar comigo, e eu pegar peixe o dia inteiro, e ele não pegar nada, ele não tem experiência de pesca, vai ser difícil dele pescar, né? O que vai acontecer? Se você chegar para ele, como é que foi o seu dia, pastor? Nossa, olha, o pastor Wesley ficou alegre, mas eu voltei triste. Mas nós estávamos no mesmo lugar. Se perguntar para mim, eu vou falar o quê? Olha, o dia foi maravilhoso, peguei tantos quilos de tilápia, fiz isso, aquilo, conversei com o pastor Luciano e tal, vou estar todo alegre. Mas o pastor Luciano vai ter uma outra visão do mesmo fato. Foi o que aconteceu lá nos livros, principalmente nos 3 primeiros evangelhos, né? Nos 4 evangelhos, se você analisar, né? Vai ter divergências, mas por quê? Cada um colocou a sua opinião. Eu disse para vocês que Deus respeita a opinião de cada homem. Deus respeita também a cultura de cada um desses homens que foram inspirados pelo Espírito a escrever a palavra de Deus. Então, irmãos, isso não é acrescentar ou tirar. Também nós encontramos alguns erros de tradução. Esses erros de tradução hoje estão sendo corrigidos. Por quê? Porque hoje o conhecimento do hebraico, do grego, melhorou bastante de quando João Ferreira de Almeida fez a tradução para a língua portuguesa, para hoje. Hoje os recursos para se conhecesse a origem daquela palavra, quando ela foi escrita, hoje nós temos um maior recurso literário para entender aquela exegese da palavra. Então hoje as traduções da Bíblia são mais fiéis ao original. Nós encontramos muita tradução fiel ao original. Por quê? Hoje nós temos esse recurso literário para traduzi-la de uma forma mais correta, ok? O Novo Testamento, como é o Novo Testamento? O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição de Cristo, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Históricos, o livro dos Atos dos Apóstolos, Atos. Terceiro, epístolas, Romanos,
Primeiro livro de Coríntios, segundo Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeiro e segundo Tessalonicenses, primeiro e segundo Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, primeiro e segundo Pedro, primeiro e segundo e terceiro de João, Judas e o livro das Revelações, qual que é? Apocalipse. Então, também é dividido em 4 partes: evangelhos históricos, epístolas e revelação, que é o livro de Apocalipse. Qual foi o propósito das Escrituras? Primeiro propósito, revelar o próprio Deus. Segundo propósito, expressar claramente a vontade de Deus. Então, por que a Bíblia foi escrita? Primeiro, para revelar o próprio Deus. Revelar o próprio Deus para quem? Para o homem. E expressar claramente a vontade de Deus. Vontade de Deus para quem? Para o homem. Então nós podemos dizer que a Bíblia, ela é o manual do fabricante, do proprietário, daquele que conhece, daquele que criou a humanidade. Revelar o propósito de Deus. Hebreus 11:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, versículo 2, parte A, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, no Antigo Testamento Deus usava quem para falar? Os pais e os profetas. No Novo Testamento usou o próprio Filho para transmitir ao homem. Segundo, expressar a vontade de Deus. Romanos, capítulo 1 e o verso de número 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Então a Bíblia, nós podemos dizer que é o manual do proprietário, o manual daquele que criou, o manual daquele que fez o homem, a humanidade. E aqui estão todas as instruções para o homem ser feliz, viver de bem com a vida, ou seja, ser um homem, uma mulher, tem um bem-estar. Por quê? Porque aqui está todos os segredos espirituais, sociais, para que todos os seres humanos vivam bem. Está entendendo, irmãos? O brasileiro tem um problema muito sério, ele não lê o manual do proprietário. Isso falando de forma, na minha área automobilística. A pessoa compra um automóvel e ele não vê as especificações do manual. Em um determinado ano, nós tivemos um problema muito sério. A fábrica a qual eu trabalho, eu trabalho numa concessionária, mudou o tipo de óleo para um determinado motor, e a pessoa, em vez de levar na concessionária ou ler o manual do proprietário, ela ia no posto de gasolina, trocava o óleo, colocava um óleo mais espesso, grosso. No dia seguinte, ele ia dar partida, o carro não virava o motor. E aí ele ia bravo na concessionária: comprei esse carro agora, esse carro está novo, primeira troca de óleo que eu fiz. Tá. O senhor leu o manual do proprietário? Não. Que tipo de óleo o senhor colocou? Não, eu fui no cara do melhor posto que conhece tudo, que não sei o quê. Tá. Liga lá no posto, vê qual tipo de óleo ele colocou no seu motor. Aí ligava no posto, ou ia no posto, trazia a notinha do cara: olha, colocou esse óleo aqui. Olha, esse óleo é incompatível com o motor do seu carro. Como assim? Eu falei: olha, o senhor não leu o manual, está aqui, ó. Os homens são
infiéis nos negócios, são infelizes, dá tudo errado, por quê? Não leem a palavra de Deus. Você seguiu a palavra de Deus? Pastor, fiz tal coisa, mas você seguiu a palavra de Deus? Você sabia qual era a perfeita, boa, agradável vontade de Deus para a sua vida? Não. Você consultou o manual do proprietário? Não. E aí o que aconteceu? Deu tudo errado. Era o esperado. O inesperado é você fazer o errado e dar certo. E dá certo? Não. Não dá. Coloca o óleo errado, ou você deixa de colocar o óleo correto, ou pode fundir o motor, pode fundir um câmbio. Por quê? Porque você colocou o óleo errado, fora das especificações. Nós precisamos de andar de acordo com a especificação do manual do proprietário. Pastor, o que eu devo fazer? Ler a Bíblia todos os dias. Começa por aqui. Se você não ler a Bíblia todos os dias, você não vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente lendo livro de autoajuda, procurando saber qual é o propósito da sua vida, mas não conseguem atingir o propósito, se suicidam, estão na cama com depressão. Fora aquela depressão de pessoas com problemas, com distúrbios naturais do organismo, porque falta alguma coisa nele, e ele tem um distúrbio, ele precisa tomar medicamento, mas até aquele será curado, se dedicar à leitura da palavra de Deus, conhecer qual é a vontade de Deus para ele. A grande questão da vida é, qual é o propósito da minha vida? Não é assim? É a grande pergunta, qual é o propósito da vida? E eu vou dizer para vocês, a grande maioria dos homens não saberão responder a esta pergunta. Primeiro, porque desprezam a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você não conhece a verdade, não tem como ela agir em você. Agora comece a ler a Bíblia, que você vai encontrar o propósito da sua vida. Porque Deus deixou claro na sua palavra o propósito para a vida de cada um de nós. No livro Uma Vida com Propósito, o autor cita que um professor acadêmico nos Estados Unidos, ele escreve uma carta para 250 grandes homens da face da terra. E perguntando para eles qual era o propósito da vida de cada um deles. E aqueles homens responderam para ele. Alguns foram sinceros e disseram, olha, se você descobrir, por favor, me responda. Outros diziam que haviam criado um propósito para a vida. Outros não souberam responder aquela pergunta e disseram, não temos a resposta. Grandes homens, grandes nomes, famosos, porém, desconhecem o manual do proprietário. Esse é o grande problema nosso. Desse mesmo livro, Uma Vida com Propósito, eu retirei um pequeno trecho e quero compartilhar com vocês, lendo esse trecho. Porque o que acontece? Quando você lê um livro de autoajuda, esse livro de autoajuda vai querer que você veja o propósito da sua vida de forma introspectiva, que você encontre em você o propósito da vida. Mas nós não encontramos em nós o propósito da vida, nós só podemos encontrar em Deus o propósito da vida. Só aquele que nos criou pode dizer o porquê que cada um de nós estamos aqui e agora. Só Ele poderá dizer o propósito da sua vida.
Você olhando introspectivamente não vai encontrar propósito para você ser feliz, propósito para fazer alguma coisa. Não estou dizendo que você não pode ser bem-sucedido em algumas áreas da sua vida, lendo um livro de autoajuda, encontrando alguma coisa. Você pode até achar algum propósito, mas esse propósito não te conduzirá à eternidade. Esse propósito deixará você cheio de dúvida, assim como a filosofia, desde Platão, Sócrates, deixou todos aqueles que a seguiram com dúvidas. Aqui está toda a resposta, tira todas as dúvidas. Aqui não deixa dúvida para o ser humano. Aqui nós encontramos todas as respostas para a nossa vida. Por isso eu digo novamente para você, leia todos os dias a palavra de Deus. Conheça o propósito de Deus para a sua vida. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior do que a sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo a sua felicidade. É maior do que a sua família, sua carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos ou aspiração. Ou seja, o propósito da vida é maior do que as suas maiores aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele e para cumprir os propósitos dele. O sentido da vida tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos do lado errado. Nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, tipo, o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e os meus sonhos para o futuro? Concentramo-nos em nós mesmos e jamais desvendaremos o propósito da nossa vida se nós vivermos desta maneira, perguntando para nós mesmos. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si. É provável que você já tenha feito isso. Você não criou a si mesmo, logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, e não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o Criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Pare de fazer perguntas para você. Pergunte para Deus. Ele deixou todas as respostas para a sua vida. Todas. Não é algumas. Todas as respostas estão aqui. Aqui esse livro é a boca de Deus para a humanidade. É um manual do proprietário. Tudo o que você for para fazer, Ele te dará uma resposta. Tudo. Agora, você precisa de ter intimidade com Ele. Como criar intimidade com Deus? Primeiro, você deve orar todos os dias. Segundo, você deve ler a Bíblia todos os dias. Você tem dúvidas? Comece a ler a palavra de Deus. Comece a buscar a Deus. A verdade vai te libertar de todas as suas dúvidas. Às vezes, eu tenho alguns atritos com meu filho, porque para mim é tão simples a fé em Jesus Cristo. Eu creio de uma maneira tão profunda, que nenhuma palavra me traz alguma desconfiança ou alguma dúvida. Por quê? Porque a intimidade que foi criada ao longo dos tempos, ao longo dos anos,
o conhecimento desse Deus e do que Ele é capaz de fazer, eu tenho que reconhecer que Ele é Deus e que Ele sabe todas as coisas, inclusive o propósito da minha vida. Eu já contei para os irmãos, estou encerrando, eu já contei para os irmãos, eu estou aqui na frente de uma igreja, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas quando eu era garoto, ou ainda no ventre da minha mãe, as orações da minha mãe e do meu pai eram para que eu fosse um pastor, um pregador da palavra de Deus. Há mais de 46 anos atrás, minha mãe e meu pai já oravam nesse sentido. Quando eu ainda era garoto, eu estava dentro de um ônibus, recebi uma profecia que eu seria pastor. Me desviei, fiquei fora da igreja por um período e dizia, nunca mais eu volto. Mas o propósito de Deus era outro para a minha vida. E hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu estou aqui. Ou seja, aquele que havia escrito a minha história, ele já tinha colocado um propósito para a minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você que está perguntando, será que Deus tem um propósito para a minha vida? Ele tem um propósito para a sua vida. Por que ainda não sei? Porque ainda você não criou intimidade com Ele. Crie intimidade com Deus. Conheça Deus. A palavra de Deus diz isso, para você conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Não apenas começar e parar, mas você deve prosseguir, se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Amém? Cada um de nós temos um propósito, e a Bíblia vai revelar o propósito de Deus para a sua vida. Curva a sua cabeça. Pai, graças te damos por estarmos falando, Senhor, desse assunto tão maravilhoso, a respeito da Tua palavra, Senhor. Falamos algo técnico para que a Tua igreja conhecesse também, mas, Senhor, sabemos que a Tua palavra, ela é inspiração, ó Pai, do Gênesis ao livro de Apocalipse, ó Pai, da primeira palavra à última palavra, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque estamos saindo daqui nesta noite, sabendo que o Senhor nos criou com um propósito, e que o Senhor também nos criou e deixou para nós o manual daquele que criou todo o universo, que é a Tua palavra, Senhor. E nós sabemos, Senhor, ó Deus, que aqui estão todas as palavras que necessitamos para a nossa vida. Sabemos que ela é inspirada por Ti, e cremos, Senhor, nesta inspiração. Por isso ensinamos, ó Pai, sem nenhum temor de estarmos errando, porque a Tua palavra, ela não erra, e a Tua palavra, aplicada de forma correta, é vida, e vida com abundância para todos aqueles que creem, ó Pai. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão com dúvidas sobre o propósito da vida, queira, Senhor, encontrar com eles, Espírito Santo de Deus, queira revelar mais coisas aos Teus filhos, que eles se sintam incomodados para Te buscar pelas madrugadas, para ler a Tua palavra diariamente, ó Pai, para que eles tenham ela, meu Deus, de forma incondicional, e que ela se transforme, que ela torne para eles inseparável, ó Pai, que eles se sintam, meu Deus, famintos por ela, sedentos pela Tua palavra, e que dela nunca mais se distanciem, ó Pai. Cuida, Senhor, de uma forma especial das nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente, ó Pai, seguir, ó Pai, cada palavra que aqui está nesse cânon sagrado, ó Pai. Que nós não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, ó Pai, mas que nós estejamos firmados na Tua palavra, até o dia glorioso da Sua vinda, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos
e por fé te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Pela internet, hoje nós tivemos 4 conversões. O Mateus Leon de Araújo, de 20 anos, de Brasília. Servílio Luiz Gleiler, de 37 anos, de Sarandi, no Rio Grande do Sul. A Maiara Pacheco, de 28 anos, de Palmeira, no Paraná. E a Amanda Bernardes Dias, de 19 anos, de Boa Esperança, em Minas Gerais. Pai, te louvamos por estas 4 vidas, porque Espírito Santo de Deus, só Tu é capaz de trabalhar. E eu sei, Espírito Santo, que o Senhor trabalhou nesses corações, e eles ficaram, meu Deus, prontos, aptos para Te receber. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Queremos pedir que o Senhor cuide dessas 4 vidas, Senhor, que eles possam ser alimentados pela Tua palavra, fortalecidos por Ti, que eles tenham os pecados perdoados e o nome escrito no livro da vida. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que eles possam ser direcionados por Ti a uma igreja onde eles recebam o alimento sólido e que eles cresçam na Tua graça e no Teu conhecimento. Em nome de Jesus nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus.